Evangelho tanto nos auxilia, nos impulsiona à frente, a seguir, e não nos devemos com as tempestades que surgem muitas das vezes em nosso caminho. Então, ao Pai de bondade, nosso agradecimento por estarmos aqui reunidos hoje em seu santo e bendito nome. Então, o tema do nosso estudo é o perdão das ofensas. É um dos ensinamentos mais difíceis que eu acredito que o Cristo tenha deixado. Realmente é um exercício de perdão. E a gente sabe que perdoar em grego significa descuidar. A palavra, né, quer dizer soltar, libertar. Isso é o perdão na linguagem grega. E o significado, né, que a doutrina nos traz é para nós renunciar no caso à vingança. Esse é um dos ensinamentos que a doutrina nos traz a respeito do perdão, né? E o perdão significa renunciar à vingança sem que o ofendido precise olvidar. Quer dizer, que ele não precisa perder a memória para poder perdoar alguém. Ele pode perdoar e ter plenamente conhecimento, consciência do que surgiu, do que aconteceu a ele, né? Mas, entretanto, o espírito evangelizado, ele perdoa, ele tem um esquecimento, e ele deve caminhar junto com todos os outros. A gente não vai realmente esquecer uma ofensa ou de alguma coisa que nos feriu profundamente, até para se acautelar, para que aquilo não ocorra novamente conosco. A gente precisa vigiar e orar, mas a gente perdoa de coração, não só de boca, né? Mas perdoa de coração realmente, que às vezes a gente fala, eu perdoo, mas não quero ver nem pintado de ouro, de jeito nenhum. Se tiver aqui, eu vou jogar sua rua. Mas esse eu não perdoo de boca, né? Eu perdoo mais, mas é você continuar a sua vida sabendo que todos nós podemos realmente, em algum momento, ter uma situação para o irmão, até se impressão, que vai despertar nele a vingança, o querer evitar, e às vezes a gente fez aquilo realmente sem a intenção, por ignorância, por ignorar realmente, né? E o Divaldo, ele traz para nós, assim, o importante passo para a evolução, é o perdão, né? Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer evitar. Perdão é um treinamento. É você não querer fazer com o outro aquilo que o outro fez com você. Então a gente vai vendo que todos nós, muitas das vezes, a gente fica preocupado realmente. E a gente lembra, né, quando Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes nós deveríamos perdoar? 7 vezes. Porque Jesus estava falando de convivermos harmoniosamente com os irmãos, um para com os outros, da melhor maneira possível. E Pedro logo falou, mas de vez em quando alguém erra um pouquinho, né? Então, 7 vezes que devemos perdoar. E aí Jesus fala para ele, responde a Pedro, mas não só a Pedro, mas a todos nós. Ele fala, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Se a gente fazendo a continha, dá 490 vezes. Então, a gente já sabe que não é 7 vezes, né? Mas 70 vezes 7. E aí Jesus continua. O interessante, se você for lá no capítulo 18, né, do Novo Testamento, então lá a continuação que ele fala. Por isso, o reino dos céus pode ser comparado a um rei que quis contar com os seus servos. Ele fez as contas, quanto que os meus servos estão devendo? E aí ele inicia contando a parábola do credor incompassivo. Credor incompassivo
E ele traz para nós essa parábola, né? Então, ele fala que um servo devia a esse rei 10.000 talentos. Deve ser assim, o que devia mais, no caso, né? 10.000 talentos. E o rei vai com os seus súditos, soldados, lá para prender ele, ou para ele pagar esse preço. E aí ele fala que não tem o dinheiro, não pode efetuar o pagamento, porque não tem como. Ele se ajoelha aos pés do rei, pede misericórdia, clemência, ele pede tudo para que ele espere. Ele fala, então eu prendo você, prendo sua família, vendo como escravo você, sua mulher, seus filhos, e pronto, acabou a dívida. Não, eu lhe pagarei, mas não faça isso. Perdoe a minha dívida. Deixa que eu vou pagando depois aos poucos. Não tome uma atitude agora. E o rei se compadece. E deixa ele ir embora. Não marcou nem data para pagamento. Perdoou a dívida mesmo. E ele sai dali satisfeito. Mas ao sair, ele encontra um que devia a ele, eu acho que 10 denários. Uma quantidade bem inferior, porque dava uns 60.000 de diferença, né? Se fosse contar isso, esses talentos em denário, daria uns 60.000. Então, a ver a disparidade de valores, né? E ele agarra aquele homem pelo colarinho e fala que não vou perdoar. Ele se prostra aos pés, pede clemência, pede misericórdia, eu lhe pagarei, mas não me prenda. E ele não perdoa. Ele não perdoa e prende, leva ele para ser preso. Mas como sempre tem alguém observando as coisas, viram o que foi feito a ele e a atitude que ele agora está tendo para com o outro. E aí vão e contam o rei. Por isso que o rei o chama de servo mau e prende ele até que ele pague tudo que deve. Então, quando nós, no Pai Nosso, nos lembra, né? Perdoa e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, porque nós queremos o perdão, mas muitas das vezes não queremos perdoar. Não perdoar, realmente, é uma atitude difícil, todos nós o sabemos. Eu estava vendo na internet o julgamento que um senhor participou, um homem que matou várias mulheres nos Estados Unidos, e ele vai a júri, e cada um que podia ter o falar com ele, chamava ele de monstro, que ele ia queimar no inferno, que odiava ele. Várias pessoas falando coisas, né? E ele, demonstrando ser um psicopata, não estava nem aí com uma figura, com uma postura de quem não estava nem aí para o que aquelas pessoas estavam falando. Porque ele matou a minha filha, ele matou. Ele é indiferente àquilo. Até que entra um senhor, suspensos, né? E vai à frente. E ele fala: o senhor viu que todos aqui o odeiam. E ele presta atenção quando aquele homem fala: mas eu não o odeio. Porque o senhor está me obrigando a cumprir o ensinamento dos mais difíceis. Porque o senhor matou a minha filha. Mas eu, seguindo ao Cristo, eu lhe perdoo. E aquele psicopata que não tinha reação a nada, naquele instante ele começa a chorar. Para nós vermos que é o amor. É o amor que nos modifica. Então, foi uma coisa assim que eu vi, me chamou muita atenção realmente, a atitude daquele senhor com a voz embargada, mas falando que não poderia ter o mesmo ódio que aqueles que estavam a ele, pelo ensinamento que ele obtinha do Cristo. E aí me fez lembrar de Desmond Tutu.
o africano, né? Ele ganhou o Prêmio Nobel da Paz, uma figura importantíssima que a gente reconhece, que faleceu em 2021, aos 90 anos. Então, ele foi convidado a visitar o Museu do Holocausto, lá em Israel. E quando você vai ao Museu do Holocausto em Israel, você coloca seu nome e você pode também deixar uma mensagem para o povo, né, de Israel. Aqueles que agora saber algum parente, alguma coisa assim, sempre tem que faleceu no Holocausto, ou um conhecido, e aí ele pode deixar o nome e a mensagem. E ele foi deixar a mensagem lá, a hora que ele foi adentrar no Museu do Holocausto. E ele diz: que Deus dê a coragem para os judeus perdoarem os seus ofensores. Nossa! Vou repetir. Que Deus dê a coragem para os judeus perdoarem aos seus ofensores. Foi um escândalo. A mensagem que ele puxou foi um escândalo. Porque as pessoas começaram a falar que esse bispo é descaridoso. Ele não viu o tamanho do Holocausto e ele está pedindo para nós perdoarmos os opressores. Como? Que ele vai pedir no centro aqui de Israel, no Museu do Holocausto, ele vai pedir por esses opressores, pedir que Deus nos dê a coragem para perdoar esses opressores. E ele foi realmente, né, vamos dizer, bem defamado. Mas teve um jornalista do New York Times que resolveu dar a ele o direito de resposta. Porque já que todo mundo estava falando mal dele, vamos trazer o homem para saber por que ele falou isso. E ele aceitou. E aí o jornalista fala para ele: o senhor não acha que aquela mensagem que o senhor colocou para os judeus não foi descaridosa pelo tamanho do Holocausto? O senhor não acha que foi pelo tamanho do Holocausto? E aí ele começa a se pronunciar dizendo: meu filho, em primeiro lugar, aquele que eu sigo, que é o Cristo, ele me ensinou a perdoar. Aquele que eu sigo, que é o Cristo, me ensinou a dar o perdão. Ele deu o perdão no momento mais difícil da sua vida, no momento de dor. Ele foi negado, foi traído, estava sozinho perante o sofrimento. Ele teve a companhia, vamos dizer, a presença de nenhum amigo, ele não teve naquele momento crucial. E ainda teve forças para pedir a Deus que nos perdoasse, porque nós não sabíamos o que fazia. Esse foi o primeiro ponto que ele fixou. E em segundo lugar, você sabe o que é ser negro num país que a maioria é branca e passa por todo tipo de sofrimento, de tortura e de preconceito? Onde eu tive que aprender a dar o perdão. Então não me venha falar de dor e sofrimento, porque os judeus passaram pelo Holocausto, sim, na Alemanha. Mas nós também tivemos um grande Holocausto na África, presos por beber na fonte, na rua. Se queria beber água na fonte, se apanhava. Deportação forçada. Tirava você da sua família, deportava. Tudo isso eles passaram. Proibidos de usar o banheiro, de ir à praia. Não podia. Limitações à circulação, porque tinha que ter um documento de identificação que provasse que ele podia andar aquela hora na rua naquele local. Tudo isso eles passaram.
problema nenhum de falar que os outros também poderiam aprender a amar. E ele era amigo do Nelson Mandela. Nelson Mandela é aquele que ficou 27 anos preso. E quando ele saiu, ele falou que ele não ia guardar no coração tudo aquilo. Porque se ele guarda aquilo no coração, seria uma vingança. E ele continuaria na prisão. Porque a pessoa que não perdoa, ela que carrega o fardo pesado. Porque o outro que cometeu a injúria, a injustiça, muitas das vezes está lá na praia, no barco lá, feliz da vida, você está ali, remoendo aquele sentimento de desprezo ou de maldade para que o outro usou com você. Então, por isso que a gente deve limpar os nossos corações esse sentimento tão pesado, que é de ficar guardando o mal que o outro nos fez. Vida que segue. O importante, como Joana de Anjos traz para nós, o mal que me faz mal é o mal que eu faço. Não o mal que o outro faz. Porque o outro ele vai responder pelo mal que ele está praticando. Então, eu que não posso cometer equívocos. Eu que preciso vigiar. Para não ser injusta, para não ter uma atitude leviana, nem grosseira, nem mal educada, nem má, realmente, ao outro. E a gente vai aprendendo com esses companheiros. E mais tarde, nós ouvimos da boca do próprio Mandela, que ele fala, se eu implementar, quer dizer, se eu pôr em prática o olho por olho, o dente por dente, nós vamos erguer uma África do Sul de cegos e banguelas. O olho por olho, o dente por dente, se ele fosse realizar o governo dele, ou a atitude dele dessa maneira. Então, quem perdoa é como quem oferece flores, fica sempre com perfume de flores na mão. Mas aquele que recebe, muitas das vezes, ele não quer embora flor no lixo. Mas o importante é nós fazermos a nossa parte, de sermos educados. Primeiramente, educados uns para com os outros. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu posso ter educação de dizer, não, para, não quero, chega, né? Com educação. Então, a caridade é boa para quem faz e, às vezes, também, a caridade é boa para quem recebe. Porque muitas das vezes a pessoa não está em condição nem de receber a caridade. Ela está tão envolta na agressividade que ela, né? Então a gente precisa perdoar e sermos perdoados. Todos nós, olha aqui por favor, todos nós perdoar e sermos perdoados, né? E tem uma história de uma senhora que no aniversário dela, a irmã levou uma saia que a irmã adorava, né? Ela tinha uma saia, vou levar essa saia para minha irmã. Linda, maravilhosa, gosto muito dessa saia, vou levar para cá. Embrulhou um papel de presente para levar a saia que ela tanto gostava pelo aniversário da irmã, a data do presente. Chegou lá e entregou a saia feliz, cumprimentou e tudo mais. 2 meses ela volta na casa da irmã. E onde estava a saia? Cortada, sendo capa de bujão de gás. Ela ficou contrariadíssima. A saia está tanto gosto. Olha o que ela fez. Olha o que ela fez com a saia. Não perdoou de forma nenhuma. Foi uma coisa. Então, é o ponto de vista dela. Deu outro lado. A outra achou que seria mais útil, mais conveniente fazer aquela fusão de gás. Mas a outra ficou 2 anos sem visitar a irmã com aquele sentimento. Que não estava ajudando ela em nada. Ficou afastada da irmã, sem ter o contato, o carinho, sem lhe dizer oi, tomou um café, né? Porque ficou chateada
Mas é o melhor é o quê? Porque ninguém anda com a bola de cristal debaixo do braço, né? Vou ver o que está pensando. Eu vou ver o que fulano está pensando agora. Não, fale, converse. Mas a gente às vezes tranca, né? Filosofia da gente, a gente fica com ar severo, não fala nada, quer que o outro adivinhe por que eu estou assim. Faço que seria muito mais fácil nós conversarmos. Olha, isso aqui eu não gostei muito, não vou fazer assim, desse jeito assim. Quanto tempo nós ganharíamos da presença de um do outro? Né? E tem pessoas que ficam dias sem falar, nem foi entrar em comentário, não precisa levantar o dedo, né? Fica dias sem falar com o outro porque está chateado. E aí a gente vai vendo que a gente está perdendo simplesmente tempo, porque às vezes nós precisamos de um tempo para digerir realmente, é normal, mas não precisa da gente. Ficar dias, horas, é muito mais fácil, se possível, comentar, né? E a gente lembra que a bondade sempre existe, cada um tem o seu jeito. A gente não pode condenar só aquela família, ou só aquele grupo. Por quê? O Victor Franklin, no seu livro, ele fala que no campo de concentração, ele passou por 3 campos de concentração, existia judeus bons e judeus maus, alemãos bons e alemãos maus, né? O soldado alemão, ele enfiava a mão no bolso e deixava cair pedacinhos de queijo no chão, para os judeus pegarem e comer. E ele estava do lado oposto, onde tinha mais pessoas entrando, vamos dizer assim, né? E ele deixava aquilo cair no bolso. Se ele fosse pego, ele queria também ser condenado na morte. Mas ele tinha o quê? Compaixão. Compaixão de ver o sofrimento do outro. E às vezes a gente está tão apressado que a gente está deixando de ver, às vezes, um dentro da nossa casa precisando de um tempo de mão, de passar a mão na cabeça, de falar, eu estou aqui. Às vezes a gente acha que só comprando as coisas, dando presente, dando isso, dando aquilo. Não, a gente quer um calor humano, é de coração para coração. Esse é o presente melhor que a gente pode receber. Não o material, mas é o contato. É você ter aquela pessoa sabendo que pode contar. E é tão bom quando você sabe que pode contar com alguém, vai te dar um copo d'água, se você precisar. Não tem dinheiro para você saber que pode contar com alguém. Mesmo você, às vezes, falando palavras curtas para aquelas pessoas, mas o amor é uma questão de escolha. Jesus escolheu nos amar. E até hoje, incondicionalmente nos ama. E quer nos auxiliar. Mas é necessário nós permitir. Porque dos 50 passos, ou dos 100 passos que nos separam de Deus, 99 ele já deu. Mas a gente precisa dar um. É aquela pessoa que quer. Porque às vezes a pessoa não quer, e a gente tem que respeitar. Então, Pedro, ele falava ao Cristo, né, a respeito das calúnias que ele sofreu. Então, com 11 anos, vamos dizer, da crucificação, da morte do nosso mestre, 11 anos após, houve a primeira morte do primeiro apóstolo, Tiago Maior, que ele foi, né, condenado à morte, sofreu todo o martírio também depois de Jesus. E ele foi em decorrência da divulgação, porque ele falava do Cristo, ele falava de Jesus. Então ele foi condenado pela amizade que ele nutria com Jesus. Ele foi morto pela espada e Pedro observando de longe, obviamente, porque foi no mesmo local que Estevão foi apedrejado.
faz uma retirada, se fica sozinho e pede a Jesus, né? Ele pede a Jesus uma orientação, porque era muito forte para ele ver aquela situação daquele homem bom ser condenado sem nunca ter feito nada de errado. Então, Pedro vai para a casa do caminho, né, com o coração dilacerado realmente. E ele pede essa orientação a Jesus, e Jesus aparece. Ele com a cabeça baixa, chorando, Jesus acaricia a sua cabeça, né? E ele pergunta por que tanta miséria, por que tanta dificuldade a cada passo. E ele cita, né? Tantos que vêm à procura deles para destruir, para acabar. Herodes, que era rei dos judeus, como se não soubesse que eles louvavam a Deus, os condenava também. E aí Jesus, ele fala, Pedro, esqueceu, quem quiser vir após mim, pega a sua cruz. Esqueceu, Pedro, o que eu falei? E Pedro fala para Jesus, não, mestre, eu não renego a cruz, porque eu sei que as cruzes são troféus. Pedro já entendia que as cruzes são troféus. Ele chama de cruz é não porque isso é troféu, mas porque cruzes são troféu. Mas eu clamo contra o mal dessas pessoas que fazem tudo para destruir. Jesus, né? Aqueles que ferem diante a lei serão feridos. Aqueles que ferem diante a lei serão feridos. E também o remorso porque viverão. Essa frase, porque eles viverão, ninguém morre. Em uma encarnação, nós vamos responder por essas atitudes. Então, não se preocupe se aquela pessoa está fazendo uma coisa tão leviana, porque ele vai passar pelas mesmas situações, porque eles viverão. Jesus lembra a Pedro que todos viverão. Então, esse ensinamento realmente traz para nós uma reflexão que a justiça dos homens que existe, nós sabemos, né? Que condena, é claro, tem que tirar da sociedade as pessoas que traz tanto sofrimento e outras coisas mais, mas a justiça não devolve aquele que foi tirado da vida. A justiça vai até um certo ponto, mas ela não abrange de confortar, de dar à pessoa, aquele que foi, vamos dizer, que sofreu o maior ataque, trazer aquele ser para a família novamente. A justiça não tem esse poder. Então, a justiça de Deus é que todos nós continuaremos a viver. E vamos aprender uns com os outros. O que a espiritualidade nos traz? Que aqueles que teimam, que não querem se modificar, porque é uma escolha, eu livre-arbítrio, eu não quero, não vou fazer. Como foi respondido ao nosso companheiro Arthur Duda, ele perguntando ao nos condenados, né, por que ele tinha efetuado 17 homicídios, ele falou, eu gosto de matar, e se me deixar solto, eu vou continuar. Porque ele gostava. Esses terão uma oportunidade de reencarnar em planetas recém-formados, que necessitam ainda correr atrás da galinha, se quiser comer a galinha, fazer pedrinha lá, fazer fogo. Eu imagino que uma pessoa que já passou por uma máquina de lavar, que já tem um conhecimento desse,
fica tão feliz que ele acolhe a ovelha, coloca no mundo e traz ela para Cristo. Todos nós alcançaremos recurso para nos melhorar. Agora, o tempo depende de quem? De cada um de nós. Se eu quero ficar só com a cigarra, só cantando, não fazendo nada, não me peça nada. Não me peça nada. Se eu quero ser uma formiga, né? A fórmula da formiga e da cigarra. Ou se eu quero ser útil, trabalhar realmente, proveito próprio e dos que estão junto a mim. Ser útil ao Evangelho do nosso Senhor, porque nenhum de nós não tem mais condição de falar, eu não sabia. Eu não sabia. A gente vê vários exemplos, né, na sociedade, em casa mesmo com as crianças, no trabalho, em qualquer lugar. A gente vai ver uma orientação que a Joana traz para nós. Deixa eu ver se eu vejo aqui. É o treinamento. E eu já ouvi muito isso de um rapaz. Ela fala desse treinamento, está lá no livro Celeiro de Bênçãos. E nesse treinamento para o perdão, ela fala exercícios contínuos. Ela ensina para nós, para aprender a perdoar, exercícios contínuos. E ela fala, perdoa pequenas coisas. E aí eu lembrei de um rapaz que comentou comigo, que ele chegava para trabalhar, dava bom dia, ninguém respondia. E ele se chateava, porque ninguém respondia. Falei, o importante é você. Se você tem vontade de dar um bom dia, você dê um bom dia e que seja um bom dia. Agora não espere retribuição no outro de falar bom dia, bom dia. Às vezes eles não querem um bom dia ou eles nem estão pensando nisso. Mas o importante é você. Então é um treinamento com coisas pequenas que a gente pode iniciar. Oração. A gente lembra, né, um leproso em estado avançado, ele foi até Jesus, o cheiro era forte pela enfermidade. Senhor, se quiser, pode me curar. Jesus disse, eu quero. Na oração você vai, sai de você e vai até Deus. Porque às vezes a gente fala, eu daqui pouco, na idade média, eu crucifiquei, eu fiz isso, será que Jesus vai aceitar a minha oração? Será que Deus vai aceitar? Eu sei que eu fiz isso, eu fiz aquilo. Não, é você pedir com convicção. Senhor, eis-me aqui. Pedir um auxílio realmente. E ela fala, ler uma página de otimismo e encorajamento. E a gente só vê desgraça. Na televisão, em qualquer lugar. Para tudo que está foi uma notícia ruim. Mas não lê uma página de encorajamento nem de otimismo. Estimular uma conversa edificante ou silencie. Se a conversa não está levando a bons frutos, nem de ensinamento de algum exemplo positivo, silencie. Muitas das vezes a gente começa a fazer um comentário, e o comentário não fica exaltado, com raiva, nosso corpo é formado numa parte de água, vai desequilibrando quando a gente vê, estamos tensos com aquela conversa, que não trouxe benefícios nenhum. Então, é prestar atenção, silencie, ter uma diretriz segura. É um pouco, né? Porque o pessimista, ele leva o outro para o buraco. Então, a gente precisa ter essa diretriz. Porque ele fala, você pode falar, as coisas estão tão ruins. O pessimista, ele vai lhe dizer, é verdade, e vai piorar. Cuidado. Aí acha motivo de falar um monte de coisa. Exercitar mentalmente o perdão. Lembrou? Peraí, tem que pensar em mim. Eu tenho que me amar. Eu tenho que gostar de mim, eu tenho que me cuidar. Não perca tempo pensando em quem não merece. De forma alguma, quem não faz por merecer.
está tirando os cabelos do nariz, da orelha, cuide de você, ame-se. Não perca tempo de ficar remoendo capoeira, de ficar lembrando aquele que fez isso ou aquilo, que pode correr o risco de não deixar de vida, né? Então vamos ter cuidado, vamos nos cuidar realmente. E aí, ela fala, treine a paciência, aprimore a indulgência. Indulgência é facilidade para perdoar, né? A gente pode ter isso. Facilidade para perdoar, a não querer a vingança. Como eu falei, perdoar é você não querer fazer a mesma coisa que o outro lhe fez. A vingança. O mal fica para quem faz, não é para quem recebe. E aí ela fala, né? A vida sempre devolve o que recebe. Então, cuidado com o que você está dando, porque é o que você vai receber da vida. Você está tendo educação para com os outros? Está tendo um sorriso ou um sorvado com as pessoas de cara fora? Mal-humorado, não responde, nem fala nada. A aparência da pessoa já assusta. E a gente tem que ser fraternos, né? Então, aquela senhora casada com 45, para 45, para. Tá. Não, qualquer coisa vai no sinalzinho. A gente fala. Obrigada. Então, aquela senhora aqui, casada há 18 anos, com 2 filhos, né? Ela foi procurar o Chico, que ela fala, eu não me sinto mais em condições de perdoar. Fala aí com o Emmanuel. E o Emmanuel orienta para que ela continue perdoando. Ah, mas eu já estou cansada, né? E Emmanuel, no mundo existem milhares de pessoas doentes e cansadas. Mas aí ela fala, nesses 18 anos de convivência, eu já devo ter perdoado mais de 490 vezes. Ela perdoou Emmanuel, né? Emmanuel pensou e falou para ela, mas é 499 vezes cada ofensa. Então, é perdoar sempre. Perdoar sempre. Perdoar, minha gente, não quer dizer que você tem que levar aquela pessoa que lhe prejudicou, que lhe fez o mal para dentro da sua casa e colocar. Não. Alto lá. Todos nós somos solos sagrados. Como que o outro vai vir despejar o caminhão de lixo em nós, se nós somos solos sagrados? Mas não querer falar com o outro, fazer com o outro aquilo que ele nos fez. Se aquela pessoa tem uma atitude que você sente que não tem condições de ficar equilibrado, ou que realmente, se você bobear, você fica chateado, vamos dizer, extravio. Evita. Não precisa, vamos debaixo do braço. Mas você pode muito bem respeitar, mesmo ele não me respeitando. Porque foi isso que Jesus fez. Então, esses ensinamentos de Jesus, né, perdoar as ofensas assim como nós perdoamos, está lá na oração que ele nos ensinou. Então, tem o perdão do outro e o perdão correto, né, que é o perdão de coração. E o Emmanuel, lá no livro do Consolador, na questão 338, ele fala, a terra é um plano de experiências e resgates, por vezes bastante penosas. E aquele que se cita ofendido por alguém não deve esquecer que ele próprio pode também errar, porque todos nós erramos. Perfeito Pai, Jesus falou, né? Perfeito Pai. Então, o perdão tem uns 5 benefícios. A gente não vai entrar em detalhe, mas pelo que as universidades pesquisaram, eles trouxeram para nós, nessa pesquisa, a Universidade de Duke e outras mais que fizeram essas pesquisas, o benefício do perdão.
baixos para aquelas pessoas que perdoam. Não fica tão estressado. Mantenha um coração saudável. Uma pessoa que perdoa. Porque o difícil é você começar a perdoar. Quando você perdoa a primeira vez, o restante é mais fácil de perdoar outras coisas. Né? Reduz a dor. Reduz a pressão material. E estende a vida. Então, olha quantos benefícios nos traz perdoar. Aquele dentre nós que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Então, eu vou encerrando com esse, porque eu acho tão interessante nessa parábola, quando Jesus fala isso, porque eles trazem a mulher para saber que na lei de Moisés mandava apedrejar a pessoa que cometia adultério. E Jesus tinha muito pregar. E os romanos tinham acabado de deixar uma lei que um judeu não podia matar o outro. Então, eles colocam o Cristo numa situação, né? Qual a sua opinião? Qual o seu veredito? Foi pego ou adultério? Apedreja ou não apedreja? Jesus se cala. Ele se cala. Ele não fala nada. Ele abaixa. Ele começa a escrever uma lei. Escrevendo uma lei. Os historiadores nos trazem que ele colocava corrupto, ladrão, assassino. E ele visto Jesus não falar nada, eles perguntam pela segunda vez: o que tu dizes? Apedreja ela ou não? Que estivesse sem pecado, que eu tive a primeira pedra. Observe o silêncio de Jesus. Quando a pessoa, muitas das vezes, vem nos questionar a respeito de um assunto difícil, para nos colocarmos em saia justa, a nossa primeira atitude é o toma lá da cá. Jesus raciocina. Ensina-nos a raciocinar. Não tenha pressa de devolver uma ofensa, de falar alguma coisa que estão forçando você a tomar uma atitude que você não deseja. Silencie. Quantas vezes a gente é tomado por uma atitude da pessoa impensada e a gente, para nos defender, ou qualquer coisa, a gente fala qualquer coisa. Olha o ensinamento do Cristo. Pense, silencie. Deixe esperar. E você tenha tempo de raciocinar aquilo que mais lhe convém. Aquilo que você acha correto. E todos aqueles que ali estavam foram largando as pedras e se retirando. Mulher, quem te condenou? Ninguém. Vá e não peques mais. Porque o importante é nós termos a convicção de não praticarmos o mesmo erro. Ah, desculpa. Quantas vezes? Se eu tive uma atitude que não foi louvável, de caráter, de dignidade, não faça mais. Não haja mais dessa forma. Vai e não peques mais. Porque é um ensinamento. Todo o Evangelho do Cristo é um ensinamento. Porque se você quer ser feliz por um instante, você se pega. Mas se você quer ser feliz para sempre, perdoe. Tertuliano traz esse ensinamento para nós. Porque a vingança a gente vai ficar satisfeito naquele momento. Mas quando a gente perdoa, a gente fica feliz para sempre. Porque conseguimos sermos melhores. Melhores do que A, do que B? Não, melhores do que eu mesmo. Consegui ser melhor nas minhas atitudes. E a doutrina espírita traz para nós
E para nós melhorarmos, é necessário muito pouco esforço. Muito pouco esforço. Como o Chico fala, não precisa subir o Everest, não precisa fazer sacrifícios. É você ter a determinação de fazer o seu melhor. Santo Agostinho nos ensina, à noite ao deitarmos, o que eu fiz hoje merece ser repetido amanhã? Ou eu devo pedir desculpa pela minha atitude às pessoas que eu tratei de uma maneira grosseira, que eu fui rude? É uma pesquisa que todos nós podemos fazer ao deitar. E no outro dia tentar realmente ir melhorando, e melhorando. Não tem sacrifício, minha gente. Não tem sacrifício. Nosso Senhor quer de todos nós amor, um sentimento de fraternidade um para com o outro. Porque todos nós necessitamos. Não existe ninguém no mundo que não precisa de ninguém. Todos nós necessitamos uns dos outros. Ninguém cresce sozinho. Todos nós necessitamos. E é necessário fazermos a nossa parte de amizade, de carinho, de respeito um para com os outros, porque não importa como uma senhora ligando. Mas eu ajudei, eu dei devendo, eu dei isso, dei aquilo. Hoje em dia, ela não dá nem uma ligação para mim. Nem me procura, eu dei isso, dei aquilo outro. E a gente não significa que aquela pessoa que você ajudou é a pessoa que vai ajudar você. Até porque a gente deve fazer sem esperar nada em troca. Fazer, por caridade, por ensinamento do mestre. Não esperando dar com uma mão para receber com a outra. Porque quando a gente o faz, sempre aparece alguém para nos auxiliar nos momentos que mais necessitamos. Seja aqui ou depois. Eu dou um relato de uma moça na casa espírita que ela tinha tentado suicídio várias vezes. E ela queria realmente desencarnar. Não queria continuar de forma alguma. E aí a companheira deu passividade e ele falou para ela, quando ela falou, mas por que eu não morro? Porque você não vai morrer nunca. Porque existe a essência de Deus em você. Nenhum de nós vai morrer, porque trazemos em nós a essência de Deus. Então nós podemos sim sacrificar o corpo, sofrermos, mas não vamos morrer. Porque a vida é uma só. Ora estamos encarnados, ora nos planos superiores, mas estamos vivos sempre, e aprendendo, e amando, e auxiliando. Porque todos nós que já estamos matriculados na casa espírita, na igreja católica, na igreja evangélica, no budismo, todos nós já temos conhecimentos. Já conhecemos um pouco da moral, da ética, para auxiliarmos em planos superiores. E muitas das vezes, aqueles que têm um caráter, mesmo não tendo religião, auxiliam. Porque não é a religião que vai nos salvar. São as nossas atitudes, é o nosso amor. Muita paz, que Jesus nos abençoe. Muito obrigada a todos vocês. Beijão, Senhor.